Diz assim, ó: ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando a cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá, e a assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade, e a medida falsificada que é maldita. Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e peso falso? Os ricos que vivem entre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso, e as suas línguas falam enganosamente. Senhor amado, aleluia. Glória a Deus. Eu aqui hoje como alguém que deseja expor esse texto, quero falar a nós rápido, né? Alguns minutos aí. Eu tenho algumas coisas para nós falarmos e eu quero que você preste atenção. Hoje eu quero falar do homem que Deus procura. Fala aí para o seu irmão, o homem que Deus procura. Qual é o homem que Deus procura? Pergunta para ele assim, qual é o homem que Deus procura? Fala, ixi, será que o homem que está aí do seu lado é o homem que Deus está procurando? Ele falou, encontrei ali, no novo tempo, encontrei o homem que Deus procura. Irmãos, quero que você preste atenção, eu quero fazer um panorama geral do livro para você entender o que nós vamos falar e depois nós vamos falar dos tópicos do homem que Deus procura. Para você tomar essa verdade, para você levar para casa e quando o pecado bater a tua porta, você vai dizer assim, esse não é o homem que Deus procura. Amém? Primeira coisa que eu quero relatar é, quem escreve essa profecia é Miqueias. Miqueias tem um nome que significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor? Um homem camponês que vivia no campo, depois foi profetizar na Judéia, em Jerusalém. Um profeta que nós chamamos de profeta menor, profetizou contra a queda de um reino. E se você ler e estudar o livro de Miqueias, você vai descobrir como estava a situação na época de Miqueias. Por quê? Porque Miqueias é um homem que Deus achou para ir contra um sistema corrompido, para erguer a voz e profetizar a palavra de Deus a um povo que estava destruído. E você vai ver que, por incrível que pareça, Miqueias, quando nós começarmos a analisar aqui o diagnóstico, você vai falar assim, meu Deus, Miqueias estava no Brasil. Não é possível. Miqueias era brasileiro e não sabia.
Por quê? Porque a mensagem de Miqueias tem 2.700 anos. E essa mensagem é tão próxima de nós, tão viva, está tão perto, que é praticamente inacreditável entender que Miqueias profetizou a Israel e não ao Brasil. Vamos ver? Para nós entendermos esse texto, eu quero fazer aqui alguns diagnósticos. Você que está com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, nós vamos usar ela bastante. Vamos caminhar para lá e para cá rapidinho, para nós darmos o que o Senhor deseja para nós. A primeira coisa que eu quero analisar com vocês, como é que estava o governo na época de Miqueias? Uma nação tem algumas coisas. Primeiro, governo. Diz assim, governo. Segundo, justiça. Terceiro, igreja. Quarto, família. É o que constitui uma nação. Uma nação tem a sua família, tem a parte religiosa, que é a igreja, tem a justiça, que faz cumprir as leis, e tem o governante, aquele que governa. Agora, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Miqueias, ele profetizou num reino que estava caído, podre. Ele era contemporâneo de Isaías, de Oséias e de Amós. Profetizou no reinado de Acás, no reinado de Jotão. Então, são pessoas que estavam próximas. Só que a diferença de Isaías para o próprio Miqueias é que Miqueias é o profeta das ruas. É o profeta que arca a sua voz logo no meio da cidade para denunciar, para mostrar o pecado da nação. E que pecado era esse? Qual era o diagnóstico dessa nação? Por quê? Porque eu disse que essa nação estava parecida com o Brasil. E agora nós vamos ver se era Israel ou se era o Brasil. E se era o Brasil, como que nós brasileiros estamos inseridos nesse último tempo, nesse período de dificuldade que às vezes passamos. Vamos ver? Primeira coisa, como era o governo de Israel? Miqueias capítulo 2, verso 1 e 2. Eu vou lendo e você vai acompanhando. Vamos ver. Ai daqueles que planejam a maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Eles têm o poder. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e tomam. Fazem violência ao homem e à sua família e aos seus herdeiros. Primeira coisa, como é que estava essa nação? Como é que era o governo dessa nação? Um governo corrompido. Os homens iam deitar do governo, os governantes iam deitar, colocavam a sua cabeça no travesseiro e tramavam o mal. Pensavam em como enriquecer ainda mais. Pensavam em como ganhar mais ganhos. E é interessante que eles não só pensavam, quando amanhecia o dia, eles tinham o poder de ir lá e fazer aquilo que eles planejavam enquanto dormiam. Será que o Brasil não tem governantes parecidos até hoje? Será que nos últimos dias nós não temos vivido pessoas que tramam o mal e procuram seus próprios benefícios, depois executam as suas leis nos projetos fechados da Câmara nas madrugadas e aprovam leis que os beneficiam para enriquecer ainda mais? Era um governo corrompido. O que mais? Era um governo que tinha uma inversão de valores. Miqueias capítulo 3, verso 2. Diz assim: mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo. Até aí. Era um governo que era corrompido e eles não só faziam o mal, eles amavam o mal e o bem eles odiavam. Será que nós vivemos uma situação semelhante? Será que vivemos algo hoje no Brasil da mesma forma?
pessoas que odeiam o mal, inverter os valores, irmão. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, amém? Homens de Deus, vocês são igreja do Senhor. E Deus procura um homem que agrada ao seu coração. E os que estão às vezes na cúpula do poder, amam o mal. E o bem, quando você hoje vai trazer a essência do bem, ele é taxado como algo ruim, como algo que deve ser desprezado. E o governo tinha esse entendimento. O que mais que acontecia com o governo? Capítulo 3, 1 e 2. Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem, amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam seus ossos e os cortam como se fosse carne para panela. Um governo que oprimia os pobres. A opressão fazia parte do governo. A opressão fazia parte, eles devoravam a carne, é uma linguagem figurada. Ele está dizendo assim, vocês comem sem dó. E não só comem, vocês comem, quebram os ossos, jogam tudo na panela e devoram tudo. Esse é o diagnóstico do governo. Quando nós temos um governo corrupto, algo precisa entrar em ação que é chamado de justiça. E vamos ver como é que estava a justiça? Miqueias capítulo 3, verso 11, olha aí para baixo. Seus líderes julgam sob suborno. Seus líderes julgam sobre suborno. A justiça era corrompida pelo dinheiro. A justiça era corrompida pelo dinheiro. O que mais? Capítulo 7 de Miqueias, dá uma olhada aí. Verso 3. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. Ele está dizendo assim, ó, o governo e a justiça, elas estão casadas com a corrupção. Nem parece que Miqueias está falando para Israel. Se a justiça está corrompida, então nós vamos procurar quem? O povo de Deus. Você é um luzeiro de Deus na terra, amém? Você é a luz para as nações. Se arrancar a igreja da terra, a violência triplica, as drogas triplicam, o tráfico triplica, a prostituição triplica. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o remanescente fiel e eu creio que Deus deseja usar você como um. Agora, quando nós vamos para a igreja, o que acontece? Capítulo 3 de Miqueias. Como é que estava a igreja naquela época? Capítulo 3 de Miqueias, verso 5. Olha só. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz. Mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. 3:11. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça se acontecerá. Ou seja, a igreja estava corrompida. No meio da dificuldade, no meio das trevas, os sacerdotes visavam lucro. Os sacerdotes davam profecias sobre o lucro. Você encheu a minha boca, Deus vai te abençoar.
você fez pela minha vida, Deus vai te prosperar. Agora você que não faz, você será amaldiçoado. Você está entendendo a situação? Agora, quando a igreja falha, nós temos a família, amém? Nós temos que ter uma base na família. E o que acontecia na família? Capítulo 7, verso de número 6. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Miqueias capítulo 7, verso 2. Será que tem alguém? Será que tem um, pelo menos? Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com uma armadilha. Não há um justo sequer. Palavras do próprio Paulo. Não há um justo sequer. Não tem ninguém. Não existe ninguém. Agora volta aí para o capítulo 6. Você que não sabe o capítulo 6, eu vou correndo aqui para a gente entrar no que nós temos. Capítulo 6. Deus arma um tribunal. Deus vai julgar a nação. E no capítulo 6, Deus se apresenta como seu justo juiz. Os ricos irmãos estavam roubando dos pobres. Os ricos estavam, enquanto os soldados camponeses iam para a guerra contra a Síria, proteger, os ricos tramavam e se apoderavam das suas casas, dos seus terrenos, das suas famílias, faziam de suas esposas escravos, e eles eram despejados quando voltavam da defesa. E Deus fala assim: espera aí, chegou a hora de eu julgar esse povo. Chegou a hora de eu mostrar que eu, apesar de toda a corrupção, aparentemente que você acha que é largado ao léu e que o mal se sobressai, eu quero dizer para você, Deus está no controle de tudo. Deus continua sendo justo juiz. E há de chegar a hora em que ele monta o seu tribunal e diz assim: chegou a hora de um grande julgamento. E o capítulo 6 é um julgamento de Deus. E ele vai dizer assim, capítulo 6, fique de pé, defenda a sua causa. Chegou a hora de eu julgar vocês. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer, ouçam os montes a acusação do Senhor, escute alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, não é contra o ímpio. Contra aquele que não conhece, é contra o seu povo. Contra o seu povo ele está entrando em juízo contra Israel. E ele diz: meu povo, o que eu fiz contra você? Fui muito exigente. Tem uma tradução que é da atualizada, ele diz assim: você está enfadado, em que eu te enfadei? A palavra enfadado é cansaço. As pessoas foram livres, libertas, Deus arrancou ela do Egito e elas disseram: estamos cansados de Deus. Cansamos desse negócio de culto, desse negócio de igreja. Eu estou cansado e eu estou abrindo mão, eu não quero. Isso é um peso para mim. Eu quero dizer para você, como foi falado aqui pelo pastor Adriano, o jugo de Jesus é leve, mas às vezes Deus te deu um jugo leve e você trocou o seu jugo por uma religião e esse jugo é pesado. Se você serve a Deus com peso, você não está servindo com o jugo de Cristo, você serve com o jugo da religião. Jesus não tem jugo pesado. Quantas vezes nós dizemos isso aí? É muito comum nós como pastores ver pessoas. Tem um jovem que eu sentei com ele há um tempo atrás e ele disse assim: sabe o que é, pastor? Eu cansei. Sentei com o rapaz essa semana e ele falou assim: sabe o que é, pastor? Eu cansei.
Cansou do quê? Eu cansei de tudo isso. Está cansado de Deus. Então você está fora de Deus, anexo de Deus. Por quê? Porque em Cristo nós temos descanso. Você acha descanso. E Deus está dizendo, o que é que eu fiz para você? E Ele vai explicar, olha só o que eu fiz por você. Capítulo 6, verso 4. Eu tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés e Arão, Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a sua viagem que você fez de Sitim a Gilgal. Ele está dizendo assim, ó, eu te dei 3 coisas importantes. Você era escravo, eu tirei você do Egito. Eu quero dizer para você, você era escravo e Deus tirou você do Egito. Deus tirou você do lamaçal do pecado, Deus tirou você do meio da escravidão do diabo, do jugo do diabo. Ele está dizendo assim, olha, porque você está cansado de mim, você foi arrancado das trevas, eu te coloquei em liberdade. Por que você se cansou? Você não está dando valor à sua libertação. Quanto menos você reconhece a graça, quanto menos você entende o amor de Deus, é porque você menos compreendeu o quão pecaminoso você é. Quando a Bíblia diz assim que a mulher pecadora bateu nos pés de Jesus, um homem disse assim, Simão falou, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não faria isso. E aí Jesus falou assim, Simão, um devedor tem 2 credores, um devia muito e um pouco. Ele perdoou os 2. Qual dos 2 ama mais? Ele diz, eu suponho quem devia mais. Pois é, eu entrei aqui, você não me deu valor, você não me beijou, você não lavou os meus pés. Essa mulher entendeu que ela era pecadora demais e a graça alcançou-a. E a graça estendeu sobre ela, e ela entendeu, então ela me ama mais, porque ela sabe que o pecado dela era maior, mas eu perdoei, foi os 2. Quando nós cansamos de Deus, homem de Deus, ainda não falei, mas vou falar já. Quando nós cansamos de Deus, é porque nós não entendemos a libertação que Ele nos deu, nós esquecemos. Nós não entendemos a liderança que Ele nos deu. Ele disse assim, olha, eu te dei Moisés, Arão e Miriam, eles conduziram você. Você era errante, sem caminho, sem condição. Você era escravo no Egito, não tinha hora para nada, trabalhava ao excesso, não sabia nem o que fazer. E eu te dei uma direção, e eu te dei liberdade. E quando Balaque se levantou para chamar Balaão, que acho que era isso que o bispo ia falar, Balaão fala em Apocalipse, ele diz assim, olha, quando você teve para ser amaldiçoado, eu te protegi, eu te guardei, por quê? Porque Balaão, ele subia sobre o monte e diz, amaldiçoa esse povo, porque só por meio de maldição para parar esse povo. E quando ele ia falar assim, olha, eu vou amaldiçoar esse povo, aí o Espírito de Deus descia sobre ele e fala assim, como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Quando ele ia lançar uma maldição, vinha de novo o Espírito de Deus e fala assim, contra Jacó não tem encantamento, contra Jacó não há feitiçaria, não tem maldição contra Jacó, não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. E o povo estava dizendo para Deus, eu estou cansado, eu cansei disso aí. Ele está dizendo, eu te dei liberdade, eu te dei direção, eu te dei proteção. Fala para mim o que eu fiz de errado com você. Capítulo 6, verso 6, e agora eu vou falar. Qual é o homem que Deus procura? Qual é o homem que Deus procura? Você quer saber qual é o homem que Deus procura?
Olha só o que eles falam para Deus, é a hora deles responderem. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Qual é o homem que Deus procura? Lá está um povo que oprime o rico, corrompe, suborno, o rico ficando mais rico, às custas da carne do pobre. E aquele homem que acha que está tudo certo, eles não deixaram de congregar não, irmão. Estava na igreja. Esses homens estavam dentro da igreja. E eles ofereciam holocaustos. Eles ofereciam sacrifício. Eles cantavam louvores a Deus. Eles falavam, Isaías fala, os seus cultos, eles são cansados. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Por quê? Porque vocês cultuam com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Qual é o homem que agrada a Deus? Primeiro, o homem que não substitui a obediência pela religião. Qual é o homem que agrada a Deus? O homem que não substitui a obediência pela religião. Às vezes nós achamos, irmão, igual foi aqui a peça. Sou crente há 12 anos. É mesmo? Você não é crente, você é um religioso. Deus não deseja um culto pela metade. Deus não quer metade de um homem. Deus não quer que você cultue a Deus para vir na igreja, irmão. Vir na igreja sem relacionamento é religião vazia e morta. E eles dizem assim, Senhor, nós erramos. O que o Senhor quer? O Senhor quer um bezerro? A gente mata. É o sacrifício pelo pecado, então o Senhor, a gente dá, e o Senhor esquece isso aí. Deixa esse negócio para lá. Recebe aí como perdão do pecado. Aí ele fala, não é isso. Então vamos fazer algo maior, vamos fazer algo grande. Que tal 10.000 litros de azeite? É algo grande, é algo poderoso. Aí ele fala assim, não, ainda não é isso que o Senhor quer. Então que tal a gente fazer algo no extremo, algo chocante. Algo assim que vai fora do comum, que a gente nunca fez. Igual as outras nações fazem, a gente pega o nosso primogênito, sacrifica ele no altar. Isso é algo grande, o Senhor vai nos perdoar. Religião. Deus não quer homens religiosos. Deus quer homens relacionados, íntimos, obedientes à sua palavra. Não adianta você querer participar de uma religião e dizer, como eu tenho ido todos os dias para a igreja, mas você continua fazendo as coisas erradas, continua fazendo suborno, continua falando palavrão, continua mentindo, e aí você vem diante de Deus e diz, Senhor, esse é o meu sacrifício. Deus não está interessado numa religião dentro de 4 paredes, Deus quer a sua vida por completo, por inteiro. Deus quer um culto além das 4 paredes, Ele quer um culto 24 horas por dia. O que acontece hoje, irmão? Por que o mundo entrou no caos? Porque são poucos que estão dispostos a ter um culto 24 horas por dia com Deus. Ele negocia os seus valores, ele entra na religião. Hoje tudo é gospel, pronto, está tudo certo. Os artistas, não é crente, também é crente. Ele mexe com igual a peça, mexe com as meninas na rua, não, mas é crente. Continua enrolando os outros, caloteiro, ainda é crente. Está na igreja. Deus não quer religião.
Deus não quer homens de religião, irmão. Deus quer um homem de Deus que ouça a sua voz e obedeça a sua palavra. Quando alguém se levantar para tentar te corromper, você dizer: não, algo aconteceu, algo é diferente dentro de mim. Eu quero ser servo de Deus por completo. Eu tenho um nome que eu carrego, é um nome santo, um nome puro e um nome que é Jesus Cristo sobre a minha vida. O tema foi dado pelo Jonas. Esse é o homem que Deus está procurando. O evangelho, irmão, não é qualquer coisinha, não. Deus quer o seu coração por completo. Qual é o homem que Deus procura? Verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. O que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. O que ele deseja? Um homem que pratique a justiça. A palavra justiça vem de uma palavra modo de vida correto. É um modo de vida correto. O que é justo, o que é equilibrado, o que é certo, o que não tem proporção de favorecer um por acepção, por posição social ou algo do tipo. Não, se você diz que serve a Deus, eu sou servo de Deus, não só na igreja, eu sou no trabalho, eu sou na escola, eu ando como servo de Deus. Quando alguém quiser te corromper com piadas imorais, com a brincadeira imoral, você continua sendo servo de Deus. Pratique a justiça. Os homens precisam de um luzeiro e Deus procura um homem obediente que faça justiça. Que ame a misericórdia. Ele não pratica somente, ele ama. Ama. A palavra ama é a mesma usada: ama o Senhor teu Deus. É alguém que ele olha para alguém que está na miséria e se compadece dele, se volta para ele. Alguém que ama a misericórdia, coração de compaixão com o seu próximo. Estou pegando o gancho aqui do culto, né? Porque é Deus falando, Deus fala o tempo todo. Igual o desejo, não, que ele caia do andaime. O problema é dele. Um homem que de fato ama a Deus, ele se preocupa com o seu próximo. Ele ama a misericórdia, ele tem um coração de compaixão. Quem mais? Um homem que anda humildemente com o seu Deus. O que é isso, pastor? É um homem que ama. A palavra humilde vem de humus terra, que significa aquele que é feito de terra, como um adubo. Ou aquele que se aproxima mais da terra. Ou seja, uma pessoa humilde, irmão, não é aquela que não tem dinheiro e anda com o pé furado e a meia furada, não. É aquela que entendeu que ela é terra. Tão terra como o seu irmão. Uma pessoa de terra. Deus pode confiar as coisas na mão dela? Pode. Mas ela entende que os bens que estão na mão dela é para abençoar pessoas e para abençoar o reino. Eu já vi pessoas que não tem nada e é arrogante. Ela acha que é acima do outro. Ela fala como se fosse o centro da atenção. Também já vi. E já vi homens que tem muito e ele entende que ele é igual a você. Quando você conversa, é aquele famoso: não, esse cara é gente fina. Você é gente fina. Agora o que Deus quer? Alguém que entenda: você é terra. Mas por ser terra, ainda assim eu posso fazer você andar comigo. Mesmo sendo terra, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que você não consegue, eu coloquei um tesouro dentro de você, no vaso de barro, e você pode andar comigo de mãos dadas por causa de Jesus Cristo. Esse é o homem que Deus quer, que ande humildemente com o seu Deus. Qual é o homem que Deus deseja? Verso 10.
Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade. Os ricos acumulavam tesouros à custa dos outros. Qual é o homem que Deus deseja? Que odeia os ganhos ilícitos. Ah, o dinheirinho fácil. O dinheiro fácil. Não, eu repudio isso. Por quê? Porque esse é o coração de alguém que deseja agradar a Deus. É um homem que ama a justiça, ama a misericórdia, ama a justiça. Qual é o homem que Deus procura? O homem que odeia a corrupção. Verso 10. E a medida falsificada que é maldita, poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Corrupção, irmão, é torcer aquilo que é íntegro. Sabe qual é a crise da sociedade hoje? Todo mundo quer dar um jeito. Qual que é a crise? Todo mundo dá um jeito. A conta está alta demais. Conta de luz. Vamos dar um jeito. Olha, tem uns canais da televisão que é paga. Rapaz, eu tenho um aparelho aí que destrava tudo. Abre todos os canais, R$600. Ó, você pagando 130, R$150. Rapaz, rapidinho você tira. Só tem que fazer umas atualizações e pronto. Deus odeia a corrupção. E qual é o homem que Deus procura? O homem que tem a balança certa. Aqui nessa questão, o que acontecia? Ele ia aos mais pobres e roubava deles. Quando você vai comprar 1 quilo de carne, o camarada te dá 900 gramas, você acha que está comprando 1 quilo. Deus deseja um homem que odeia a corrupção. Quer mais? Um homem que combate a violência. Verso 12. Os ricos que vivem entre vocês são violentos. A palavra violência aqui significa aproveitar do poder para tomar o pouco que o outro tem sem que ele se defenda. Qual é o homem que Deus procura? Um homem íntegro. Que recebe o troco errado e diz assim: moça, está errado. Eu te dei 10, você me voltou 50. E não aquele que pega os 50 e fala: irmão, eu tenho uma bênção para contar. Estava precisando e Deus, ó. Não, Deus quer pessoas que amam a justiça. Deus quer pessoas que não se aproveitem daqueles que são indefesos. E eu quero dizer para você, e vou abrir um parênteses, quando você tem a oportunidade de se vingar, isso significa que você está numa posição de poder e que você pode causar o efeito a um outro sem que ele possa se defender. E aí você olha para você e diz assim: eu tenho base para isso porque ele me machucou primeiro, ele me feriu primeiro. Quando você faz a vingança, você está sendo violento e Deus reprova esse tipo de atitude. Deus não quer esse tipo de atitude. Forte, irmão. Forte é o irmão que pode se vingar e não se vinga. Não é aquele que fala assim: não, agora você vai ver, vou te dar o troco. Esse não é forte, esse não é Jesus. Jesus não fez isso. Qual é o homem que Deus procura? O homem que combate a mentira. Verso 12. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Desejo de Deus é que você pratique a justiça e ame a misericórdia. Qual é o homem que Deus está procurando? É o homem que combate a mentira.
Eu lembro que eu estava numa primeira negociação, aí fizemos uma negociação com o rapaz. Só que o rapaz acabou pedindo um pedido um pouco mais alto e aí nós não pedimos prazo de dia. Aí quando eu cheguei lá, tinha um outro rapaz, ele falou assim, não, fala que tinha pedido na frente. Fala que tinha uns pedidos na frente, e aí pede um pouquinho mais de tempo. Eu falei assim, você nem começou e já está mentindo. Deus odeia pessoas mentirosas. Capítulo 8, verso 44. Quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você dá legalidade para o diabo agir pela sua vida. E Deus, Ele quer homens que combatam a mentira. Ah, mas se eu falar a verdade... Se você falar a verdade, você está expressando Cristo, porque Cristo é a verdade. Ah, mas eu vou ser prejudicado. Você continua expressando Cristo. Ele fala assim, bem-aventurado vós quando fordes perseguidos por causa do meu nome. Se eu falei a verdade, eu estou sendo perseguido por um erro meu, consequência minha. Você continua plantando a verdade. Deus tem um fundamento na verdade. Ele está falando um fundamento em uma verdade. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Toda expressão de verdade é Jesus Cristo se manifestando em sua vida. Deus deseja pessoas que combatam a mentira. Homens que combatam a mentira. Ah, mas é que... Agora, para me encerrar, capítulo 3, verso 8. Pastor, eu continuo mentindo. É difícil para mim. Eu continuo me aproveitando, quando vou ver eu já fiz. Eu ganho ilícito, eu faço. Às vezes eu sou religioso. Tudo bem. Sem essa aqui você não pode ficar. Porque essa é a chave de todas as outras. Capítulo 3, verso 8. Vou ler o 7 para você entender. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Duas características que você precisa ter. Primeiro, coragem. Para se combater a mentira, para se confrontar o ganho ilícito, para se confrontar aquele que tem praticado a violência, você precisa de coragem. No meio de uma geração em que ama o mal, em que torce os valores, em que o sexo dentro do namoro é o sexo comum, já é normal. Em alguém que é contra a virgindade, ama o mal, olha como o bem, ele diz, cara, você é careta, você ainda está nessa, você ainda é desse jeito. Para alguém confrontar esse sistema, ele precisa ser um homem que Deus agrada, um homem de coragem. O que Deus quer para você, meu jovem, é que você se posicione de fato como um homem de Deus, como um homem que vai combater o sistema corrompido, o mal que tem tornado-se bem. Você vai combatê-lo e vai dizer, eu reprovo isso, porque o meu Deus reprova. Deus quer homens de coragem, de fibra. Deus precisa de jovens dispostos a defender a palavra de Deus como a verdade. Quando alguém vai e diz assim, não, peraí, agora você realmente vai cair nessa.
Seu namoro até pouco tempo era assim. Você mesmo indo na igreja não tem problema, não tem nada a ver. Não tem nada a ver você participar disso, daquilo. E você vai olhar e vai dizer assim: eu sou um homem que Deus agrada. O homem que Deus agrada é que vai contra esse sistema corrompido. É um homem de coragem. Deus precisa de você, jovem. Para alguém que vai dizer assim: não, o povo quer empurrar o homossexualismo a goela abaixo. Você vai dizer assim: não, eu amo a tua vida, mas eu reprovo as tuas atitudes. Por quê? Porque isso desagrada a Deus. Você precisa ser um homem de coragem. Você está compactuando com o seu amigo, compactuando com o seu vizinho, com o seu colega, e aí ele conta algo e você ri. E às vezes até mente. Deus precisa de homens que tenham coragem para olhar assim: olha, até aqui eu fui um frouxo, como foi falado. Até aqui eu tive uma posição flexível. Eu chamo de o crente chuchu. Por quê? Porque aonde você põe ele, ele pega o gosto. Joga ele no meio da piada imoral, ele está contando pior do que os outros. Está no meio de alguém que não é crente, ele está falando palavrão, fazendo brincadeira, mentindo, igual os outros. Põe ele na igreja, ele está mais santo que o pastor. Crente, homem de Deus. É aquele que é manipulado, flexibilizado. Aonde ele vai, ele sabe que está errado, irmão. Está errado, a situação está errada. Se coloca como homem de coragem, homem de Deus, e diz assim: olha, eu sou arauto, trombeta, eu sou sentinela do Senhor, eu sou profeta de Deus. O povo dizia assim: não, você me dá o dinheiro, está tudo certo, vamos profetizar a bênção para você. Não, vai dar tudo certo. Agora, quando via aqueles que não tinham essa condição, ia contra a justiça por causa disso. Isso é Miqueias. Deus levantou um homem de coragem para dizer assim: olha, esse sistema, ele está contra o Senhor, contra a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para esse sistema e eu não vou arredar o pé. Homem de coragem. E que mais, pastor? É o que ele diz no verso 8. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Os homens não tinham o Espírito de Deus, era espírito de enganação. Mas se você se levantar como Espírito Santo, você vai pregar a verdade e o coração das pessoas vão se voltar, vão chorar pelos seus pecados, vão se arrepender, porque Ele quem convence, e vão se voltar e dizer: eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor. Nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo. Irmãos, é muito bom poder comer o churrasco com os amigos, é muito bom poder passear, é muito bom poder fazer festa, é muito bom poder pular, mas nós precisamos de jovens, de homens que se levantem das suas casas, cheio do poder, cheio do poder, cheio do poder do Espírito de Deus. É muito bom, meu jovem, você poder dizer assim: olha, vamos atrair os jovens, vamos fazer uma festa, vamos fazer tudo isso, amém. Mas você precisa ser um jovem de oração, um jovem que busca o Senhor, um jovem que lê a palavra de Deus e um jovem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quer combater o pecado, quer ser um homem que agrada a Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Senhor. E quando você falar, irmão, não é você que vai falar, é Ele. Você é templo do Espírito de Deus. E quando você falar a palavra de Deus, vai cair no coração. E aquele que zomba de você hoje, que vai rir talvez da sua palavra hoje, amanhã vai se levantar e dizer assim: eu quero esse Jesus, eu quero que tenha em você, eu quero esse poder que você tem emanado. Eu sou um homem pecador, falho, eu necessito do perdão de Deus, da graça e da misericórdia. Ama a justiça, a misericórdia, e ela te será bem. A palavra de Deus diz em Provérbios que ela será coroa para a sua cabeça. Fica de pé, meu homem abençoado. Você quer ser um homem que agrada a Deus?
Nós lemos aqui no verso 6, 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige.